modestamente falando, mas eu acho Madame Satã um dos filmes mais importantes da retomada do cinema nacional. Essa celebração de 20 anos dele, eu acho que é muito bem-vinda, porque é reconhecer, primeiro, a importância da história, a importância dessa história do Madame Satã, que foi um cara que não tinha nada, que sobreviveu apenas com o seu corpo e usou isso na sua sexualidade, na capoeira, na maneira com que ele foi pai e mãe de uma criança. Então isso tudo é um retrato de um Brasil que precisa ser olhado. E além de tudo, eu acho que é uma celebração também a muitos talentos do cinema nacional. Assim, o trabalho de Carinha Inus como diretor desse filme é brilhante, todo o elenco que faz parte, a equipe técnica, a fotografia do Walter Carvalho, são coisas que a gente merece ver e rever, porque são um marco na história do cinema nacional. E hoje eu estou muito feliz por poder reencontrar amigos, parceiros de trabalho e por poder celebrar esse trabalho que mudou a minha vida pessoalmente. Minha vida artística e pessoal era uma antes do Madame Satã e se tornou uma vida muito mais brilhante, muito mais completa depois de Madame Satã. 20 anos depois, essa sensação maravilhosa de rever um caminho que nós construímos e uma obra de arte, eu considero como uma obra de arte. 20 anos depois, um filme que foi o meu primeiro filme no cinema, eu chamo de Cine Escola. Viva o nosso cinema, viva as nossas histórias, nós temos muitas histórias a contar. Viva você, Cavi, viva esse projeto e esse incentivo para as nossas esculturas. Aqui a gente se enxerga de verdade. Beijo. Venham, o projeto é maravilhoso. Show, cara. Obrigado. Então, eu sou o Felipe Marques, eu faço o Renatinho no filme. A importância desse filme foi o meu primeiro filme. Então, esse filme é um divisor de águas, acho, para todo mundo que fez o filme, né? Ainda filmar com o Karim, né, que também era o primeiro filme dele, então assim, foi muito incrível tudo. E 20 anos depois, essa projeção hoje tá assim, tá um nervosismo como se fosse a primeira vez, assim, né? Então, e é muito importante, porque assim, a gente está vendo um filme no cinema, 35mm, a gente teve essa experiência 20 anos atrás e nunca mais. E está tendo hoje, assim, graças ao Cavi, assim. Muito obrigado, graças ao Estação, graças ao Cavi. Então é uma emoção, assim, muito grande e a gente está sendo muito grato, eu estou muito grato de poder estar vivendo isso. E é isso, não tem muito mais o que dizer. Então, Marcelo, fala um pouco rapidamente sobre a importância do filme e essa comemoração de 20 anos do filme, esse filme tão importante. Para mim é uma alegria estar nessa sessão, a oportunidade vem em 35. Eu me lembro, eu levava os negativos para o laboratório porque a gente parava a produção da Labocine, porque ele não tem uma etapa da revelação, daí esse resultado do contraste. Eu acho que o filme é muito importante na retomada do cinema brasileiro, num tipo de cinema autoral, o primeiro filme do Karim, e eu estou aqui nervoso quase como na estreia do filme há 20 anos atrás. Maravilha, show. Valeu. Obrigado. Valeu. 2002 é um ano antológico para o cinema brasileiro. É o ano de Cidade de Deus, é o ano de Edifício Master, é o ano que Domingos de Oliveira brota nas telas com Genial Separações, Ana Mulaerte vem com Durval Discos, a gente tinha Amarelo Manga, a gente tinha Dois Perdidos numa Noite Suja. É um momento de uma euforia criativa gigantesca nas nossas telas e é no meio dessa euforia que aparece Madame Satã. Eu me lembro de ter conversado com Walter Salles, assim, uns meses antes do filme ir para Cannes, em maio de 2002. O Walter estava lançando o Abril Despedaçado e ele falou assim, presta atenção nesse cara chamado Lázaro Ramos, esse cara vai ganhar todos os prêmios. Esse cara está hoje, em 2022, 20 anos depois, bombando em circuito com seu primeiro longa como realizador, o Medida Provisória, depois de toda uma história que tem como centelha o Madame Satã, esse experimento que fundamenta o Karim Ainus como um realizador simbólico de um tipo de cinema brasileiro que consegue ser, ao mesmo tempo, experimental, numa certa abordagem sensorial das relações afetivas e popular, conversando frontalmente com as plateias. Ele se instaura numa leva de narrativas que a gente chama de terceiro campo. O primeiro campo é a narrativa da travessia, da jornada. O segundo campo é a narrativa do discurso político. O terceiro campo é uma fusão dessas duas, apontando para a experimentação. Isso é Karim Ainus, que fez uma travessia muito potente desde 2002
a ponto de ganhar o prêmio Sertã Regá em Cannes, o mesmo Festival de Cannes, só que em 2019 com A Vida Invisível. A sessão que o Estação Botafogo celebra neste fim de abril de 2022 é um festejo não apenas para os 20 anos de Madame Satã, mas por uma certa memória potente do cinema brasileiro que 2 décadas atrás se reinventava, se recodificava depois do trauma do sucateamento da Embrafilme, tentando se preparar para as exigências e para as potências do século XXI, potências digitais, transformações inerentes à decolonização e todos os processos libertários e movimentos identitários que a gente está vivendo. E o Madame Satã, do Lázaro, se fundamenta como o grande herói desses movimentos identitários. Salve Lázaro, salve Karim, salve Estação e salve o cinema brasileiro. Eu queria só apresentar aqui rapidamente a ideia dessa sessão. Essa sessão é uma parceria entre a Cavídeo, o Estação, a Videofilmes e a Cinemateca do MAN. A ideia era, todo mês, a gente chamar um clássico do cinema brasileiro e exibir em 35mm, que é uma coisa muito rara hoje. Acho que aqui no Rio só tem no MAN, e aqui o Estação consertou o projetor dele, a gente vai poder fazer aqui também. E poder exibir esse filme, que é um filme tão especial, numa projeção em 35, eu acho que talvez seja uma sessão única, assim, histórica. Sem querer, sem ser humilde aqui, mas eu acho que é. E a gente está com ideia de fazer todo mês uma sessão, né? Já temos a ideia, vamos passar o novo filme do Neville, Jardim de Guerra, que está aqui presente. Eu peço uma salva de palmas para o Neville de Almeida. Já falei com o Marcelo Maia também, vamos passar Amarelo Manga. Vai ter sessão também do Cidade 2, 20 anos depois, também para a galera. E por aí vai. A ideia é fazer uma vez por mês. E a gente estava com dúvida se ia dar certo ou não. A resposta já está aqui na frente, né? Maravilhoso. Então, eu sempre esqueço de gente. Favor Arcaico também. Então, eu queria chamar aqui a equipe do filme. Eu não sabia se a equipe do filme ia conseguir vir. Eu chamei, a sessão adiou, né? Ia ser quarta passada, tivemos um problema e mudou. O Walter Carvalho, por exemplo, ele ia vir semana passada, não pôde essa. E o próprio Lázaro, que está divulgando aí o filme dele pelo Brasil todo, o Baurac. Eu não sabia que iam vir, eles estão aqui, então assim, muito legal, assim. Salve de palmas! Eu queria chamar aqui na frente aqui para falar rapidinho sobre o filme e apresentar a sessão, claro. A equipe do filme que está, tem muita gente aqui legal. Marcelo Maia, produtor. Isabel Dieres, produtora. Eu vou acabar esquecendo alguém. Sasha, trilha sonora. Baurac. Lázaro, Felipe, deve ter mais. Por favor, venha aqui na frente apresentar essa sessão. Falar que esse cinema aqui é histórico, né? O primeiro cinema do Estação. E essas últimas 3 semanas ele tem ficado lotado com o filme Medida Provisória. E hoje está de novo lotado com o Madame Satã. Então quer dizer que o Lázaro é o super crente aí. E vai ser o próximo convidado do Estação. Fora Bolsonaro, é muito importante esse filme ser exibido no ano que a gente vai tirar ele de um lugar que eu nunca devia ter sentado. E é uma alegria imensa estar aqui com vocês, celebrando. A gente estava rindo pra caramba, porque a gente era novinho na época. E agora somos 3 senhores. Mas muito obrigado, é muito especial, de verdade. Eu não vou falar muito, porque o filme fala por si só. Mas eu queria celebrar a existência do cara que uniu todos nós aqui, que é o Karim Ainuz, que não está aqui hoje. Viva Karim! Viva Karim! Boa sessão para vocês. Eu não falo muito não, o meu primeiro filme, não, quer dizer, nosso não, mas meu primeiro filme, e um filme que eu guardo no coração, que eu dizia que era um cine-teatro, né, cine-escola, porque eu fui aprendendo muitas coisas lá, e eu era um ator muito atento, porque era um universo que eu não era um universo comum para mim. E eu fico muito feliz. A menina que faz, vou contar que é um peixe, né? Quando a gente consegue um trabalho para alguém, chama de peixe. Meu peixe é minha afilhada, que é a bebezinha do filme, que hoje já tem 20 anos.
que é a Giovana, que fazia a filha do Lazinho. E é engraçado que ela me chamava de Dududa quando ela era criança. E quando chegou no set, ela olhou para ele e falou assim, Dududa. É isso. Muito doido, porque assim, eu vim nervoso como se fosse estreia, de 20 anos atrás, não sei porquê. E eu acho que é por isso, porque também é meu primeiro longa, né? E era uma escola também pra gente, né? Tanto quanto pro Flávio quanto pra mim, é o primeiro longa. E por tudo que eu passo no filme, junto com o Lázaro, assim, a parceria que a gente teve que fazer, tipo, em um mês, assim, a gente tinha um mês para ter toda essa intimidade que vocês vão ver, ou que já viram, enfim. E, cara, muito emocionante, é isso. Assim, obrigado por vocês estarem aqui. Bom, agradecer vocês estarem aqui, é muito legal. O Cavi, tipo, como disse o Marcelo, tinha que fazer uma estátua para o Cavi, né? Juntar a gente aqui em torno desse filme tão incrível, que foi tão importante na vida de todos nós, cada um à sua maneira, 20 anos depois. É muito legal e eu fico emocionado de estar aqui porque esse cinema é o cinema onde eu aprendi sobre cinema, onde eu vi os primeiros filmes e é muito legal. Alguém falou, não sei se foi o próprio Cavi, que esse cinema não tem mais gente jovem vindo ver filme. Eu, sei lá, eu adolescente, eu vivia, morava nesse cinema. Tomara que essa sua invenção traga as pessoas de volta para ver filme. Enfim, queria só agradecer a todo mundo de estar aqui. Estou animada de ver o filme de novo na tela grande. Eu vi outro dia com meu filho, que na verdade eu fiquei grávida na festa do último dia de filmagem e ele saiu... Festona. Aquela festa super produtiva. Não, ele foi embora mais cedo, e aí eu cheguei depois errado. Mas vamos ver o filme, né? Depois a gente ainda tem uma conversa aqui. Eu queria falar duas coisas. Por acaso, está acontecendo uma coisa comigo muito legal. Eu abandonei o cinema há muitos anos, mas o cinema não me abandona. E eu acabei de fazer 2 livros. Um que chama Eu que Tanto Amava o Cinema, que é sobre a história da Estação Botafogo, do Marcelo Françamente, que é muito legal. E é incrível a aventura que eles viveram para construir esse cinema, fazer ele virar o que virou, do cineclube ao cinema, enfim, a distribuidora. Então, vale muito conhecer essa história. E o livro Diário do Diretor, do Lázaro Ramos, sobre medida provisória. E eu até pedi para a turma da editora para fazer... Vale só até meio-dia de sexta-feira, chamado Medida 20. Quem comprar no site da editora tem 20% de desconto. Mas enfim, o livro está lá, o filme do Lázaro é um sucesso, e aí vamos ver o Madame Satã. Só falar uma coisa assim, eu acho legal ter esse olhar novo de outras pessoas, porque na época a gente falou muito sobre o filme, né, o Carinho surgiu com o primeiro filme dele com muita força, né, com uma ideia que seduziu todo mundo ali, todo mundo entrou nessa ideia dele, e de assistir hoje em 35 aqui, realmente era a ideia original dele, né? Da maneira que usou toda a luz, ambientes, tudo lá, como fez as revelações e tudo. Então, assim, eu acho que hoje é uma data histórica mesmo, né? Porque a gente não consegue mais ver, né, nesse formato. Né? Eu acho legal, assim, ver outras pessoas, talvez muitos de vocês já tenham visto, mas quem não viu, fico muito curioso. Pois é, eu vi na televisão várias vezes. Né? Com essas sutilezas, né? É outra parada. Curioso também, ver esse momento. Vão ver coisas que não viram, né? Um segundinho, só porque é uma emoção muito grande estar aqui, ver em 35mm. Eu levava o negativo para o laboratório e o laboratório tinha que parar tudo que ele estava fazendo só para processar o Madame Satã, porque a gente revelava sem uma etapa. E essa é a textura que está ali. Aliás, um beijo para o meu amigo Walter Carvalho. Boa sessão para todos. A Isabel falou aqui do livro, a grande editora dela, mas eu esqueci de chamar
aqui o grande Sérgio Croy, da Azog, que está lançando hoje também o Cadernos do Cinema, que é um livro mensal, cada mês é um diretor. E esse mês é o Karim. Tá aqui. Não, então, esse é o livro do Karim, é um livro que tem uma entrevista de quase 4 horas com ele, um ensaio e 2 ensaios sobre a obra dele, com mais de 30 fotos de todos os filmes. E a gente já lançou o Rogério Sganzella, o Cinema Novo e o Rui Guerra. E seguiremos lançando indo de Joana Rojas a Zé do Caixão, de Filipe Bragança a Alberto Cavalcante. Quer dizer, a ideia é fazer uma ampla bibliografia do cinema brasileiro e é uma coleção por assinatura. Que a gente conseguiu fazer, a gente só vai conseguir fazer esses livros a partir dos assinantes. Então, o site é cadernoscinema.com.br. Quem quiser assinar lá, olha que assim, tipo, a gente conseguiu fazer por R$45, o que é um preço muito abaixo do normal para um livro dessa qualidade, com esse grau de ilustração e tudo mais. É um esforço nosso. Eu, o Cavi, o Filipe Bragança e o Christian, espero que vocês gostem e, se puderem, assinem para a gente continuar. Lembrando que após a sessão vai ter um debate com o grande Rodrigo Fonseca e com a equipe do filme que puder ficar. Então convido, acho que vai ser muito legal também poder falar do filme, tem muita curiosidade, assim, eu mesmo tenho várias perguntas para fazer. Então fiquem depois da sessão. Obrigado, gente. Vamos nessa! Segundo, o fato de essa sessão estar acontecendo no momento que um longa-metragem brasileiro que celebra a luta antirracista se estabelece dia após dia como um campeão de bilheteria, desafiando inclusive a hegemonia hollywoodiana, que é Medida Provisória, que está aqui. Eu vou começar esse papo, eu vou fazer uma rodada de perguntas para eles, e assim, em seguida eu vou passar para vocês. Isso aqui não é uma missa de corpo presente, isso aqui é Madame Satã, Laroyer. Então vamos lá. Primeira pergunta para o senhor Luiz Lázaro do Sacramento Ramos é o seguinte: eu queria saber o quanto desse Lazinho ainda existe no Lazinho que dirigiu Medida Provisória. O quanto do ator que se arriscava aqui ainda se arrisca hoje, ainda está dentro de você? Não, o Lazinho que dirigiu, eu acho que é o Lazinho que está tentando resgatar isso aí. Porque o Madame Satã tem um sentido muito especial na minha vida, na minha visão artística. É um filme muito corajoso, um pulo no abismo. Me permitiu não saber o que fazer, a maioria das cenas eu não sabia o que estava fazendo. Eu só queria me entregar para esse personagem que merecia essa entrega. Assim, não é um personagem feito com consciência, é feito com paixão. E eu acho que, na verdade, eu persigo essa paixão até hoje em tudo que eu faço. Às vezes a gente consegue, às vezes não. E o Medida, acho que não é uma Madame Satã, mas é o desejo de ser útil através do cinema. Você sabe que em 2002, você está completando 20 anos agora, e o Cannes ele teve uma sessão absolutamente arrebatadora, poucos dias antes da exibição de outro grande filme brasileiro, igualmente perpétuo, do mesmo ano, que foi o Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Cátia Alves. Pouco antes da exibição em Cannes, o Walter Salles estava lançando Abril Despedaçado, o Walter Salles que tem um nome nos créditos desse filme, e ele deu uma entrevista em que ele falava assim: tem muito filme bom do Brasil na incubadora para sair nos próximos anos. O Coutinho está fazendo Edifício Master, Ana Mulaer está aí com o Duval Discos, tem uma galera de roteiros, de documentário preparando. Mas tem um cara que vocês precisam prestar atenção, que é Lázaro Ramos. Essa foi a frase que ecoou no lançamento do teu filme e que, de uma certa maneira, deu carne, deu alma à estreia do Carinha em Luz nos longas-metragens de ficção. Ele que já vinha de curtas-metragens, que fez uma carreira em parceria com o próprio Walter no roteiro do Abril Despedaçado. Mas eu acho que é importante para a gente entender esse périplo histórico, entender como é que o Karim
chega à produção desse filme e, sobretudo, à figura do Madame Satã, que é uma figura real. Eu queria pedir para os produtores conversarem um pouquinho disso com a gente, Isabel Diegues e Marcelo Mari. Vocês produziram esse filme. Eu acho que é importante para a gente entender como é que essa brincadeira parou de pé e, principalmente, você estava conversando comigo, Marcelo, lá fora, da questão da filha do Madame Satã. Eu queria que vocês dois, Isabel e Marcelo, relembrassem um pouquinho. Foi o Karim que procurou vocês que chegaram no Karim, como é que nasceu essa história? Isabel começa, Marcelo chuta. Tropei primeiro, bem antes. Eu vou só confessar de cara que a minha memória é sempre ruim, então pode ser que eu esqueça muitas coisas, a Marcelo é bem melhor de lembrar do que eu. Mas eu conheci o Karim em 92, 10 anos antes do filme ficar pronto, em Nova York, quando eu me meti a estudar um pouco de cinema lá, e ele morava lá, estudou e, enfim, era assistente de direção, de montagem lá, através da Isabela, que é a montadora desse filme. A gente ficou amigo e tal, e ele, alguns anos depois, o Madame Satã demorou, acredito, para começar, etc., uns 4 ou 5 anos, para ser filmado, etc. Enfim, então, alguns anos depois, uns 3 anos depois de eu voltar, ou 2 ou 3 anos depois de eu voltar para o Brasil, que eu fiquei lá um pouquinho, o Karim morou lá 10 anos, chegou lá muito antes de mim e saiu depois. Ele veio para o Brasil querendo fazer esse filme, ele queria filmar a Madame Satã, essa figura especificamente, ele estava atrás dessa ideia de filmar, enfim, esse personagem, enfim, violento e afetuoso ao mesmo tempo, enfim, um sobrevivente raivoso daquilo que é, enfim, o Brasil e toda a brutalidade de sua Constituição, né? Então, Karim tinha esse roteiro, foi muito legal ver hoje, eu fiquei olhando os créditos, eu tenho memória ruim, me lembrando de como essas parcerias todas surgiram. Você tem ali Marcelo Gomes, que é uma figura importantíssima para o Karim nos seus roteiros e como interlocutor, fizeram um filme juntos depois, né? O Viagem Porque Preciso, porque te amo, é isso mesmo. Assim. Sérgio Machado, com quem ele também era parceiro do Valtinho no Abrigo Despedaçado, enfim. Então, era um filme um pouco, tinham esses interlocutores do Karim que ficaram fascinados, eram todos fascinados pelo Karim, como somos todos, né, porque ele é apaixonante, mas ficaram fascinados por esse desejo dele de fazer. Ele, dessa turma, ele fez o primeiro longo dessa turma, né, que estava ali. E ele queria fazer, e aí a gente foi inventando um jeito de fazer, a gente foi inventando um roteiro, inventando ele inclusive chegou aqui, o Karim é de Fortaleza, ele chegou aqui, ele morava na minha casa, porque nem casa no Rio ele tinha. Então, enfim, a gente foi inventando esse jeito, o Valtinho comprou essa ideia e através do Walter Salles conseguiu-se o financiamento do filme, então o Valtinho é fundamental nisso. Mas eu passei uns 4 anos trabalhando com o Karim, entre roteiros, orçamentos, equipes, pensando caminhos, elenco, enfim, eu ficava ali grudunhada nele para fazer aquilo ali acontecer, era o que a gente mais queria. Então, não sei se foi isso que você me perguntou, mas enfim, acho que o caminho é esse, é o caminho de um... É uma memória mais afetiva do que factual, vamos dizer assim, né? Essa é a ideia. Mas eu tenho certeza que o Marcelo tem coisas incríveis para dizer. Igualmente incríveis. Obrigado. Na verdade, eu entrei no filme por um convite da Isabel, então já entrei com um roteiro, um primeiro tratamento de roteiro pronto, enfim. Aí tinha um primeiro desafio, porque a menina que aparece é uma filha que o Madame Satã registrou o nome dele, e aí eu tive que, enfim, ninguém sabia onde ela morava, eu consegui localizá-la no interior de São Paulo, litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba, e eu fiz uma viagem para conhecê-la, porque eu precisava que ela autorizasse a realização do filme, porque, obviamente, eu sabia que ia ser polêmico, e aí foi acho que a minha entrada no filme, eu considero o batismo, essa reunião com ela, porque ela ficou me perguntando, mas vocês vão contar tudo aquilo do meu pai? Eu falei, vamos. Mas com aquelas, vai contar em detalhes? Vamos. E ela autorizou mesmo assim. Naquele momento, a gente precisava das autorizações. Precisava, por exemplo, era a filha registrada dele, enfim, foi muito bacana. E aí acho que a minha participação maior foi na preparação do filme, assim, eu fiz uma parceria com o nosso diretor de arte maravilhoso, Marcos Pedroso,
achando aquelas locações, né? Porque o Brasil, tudo que não é rico, não fica, né? Então a gente tinha que achar um Rio de Janeiro pobre que tivesse permanecido, né? Então foi um trabalho de pesquisa, de locação, de parceria junto com o Marcos Pedroso, com a Isabel, com o Valdir Carvalho, que eu acho que foi talvez... Onde foi? Tem Largo São Francisco da Prainha. O Marcos é um diretor de arte extraordinário, assim, aquele bar do Emiliano Queiroz era uma academia de boxe. Ele entrou numa academia de boxe, enxergou um bar, o bar vai ser aqui, eu falei, isso aqui. Enfim, acho que essa é a minha colaboração lá no São Francisco da Prainha. Minha colaboração foi mais com essa parceria de encontrar esse Rio de Janeiro dos anos 30, 40, pobre, que não ficou, né? Enfim, e é isso. Só ficaram as luvas, né? Pois é. Deixa eu jogar a bola pro Sacha aqui. Sacha, a gente vê você no filme, você aparece sempre com Pontinha. Todos nós aparecemos em algum lugar. Marcelo aparece. Explica um pouquinho pra gente como é que é musicar esse Rio de Janeiro, que, como o Marcelo falou, era um Rio de Janeiro que não existia mais. O que você trabalhou com pesquisa de história? Como é que foi a construção dessa transformação? Foi basicamente isso mesmo, pesquisa, né? Porque não tem trilha incidental, né? A não ser no final, né? A cada imigrante no final do Suzano, né? Eu convidei o Suzano, a Isabel apareceu no meu estúdio um dia, me convidou, assim, falou, Madame Satã, eu já topei, você nem sabia o que era, não sabia o que era, cara, porque era um assunto que me interessava muito. E a gente está contando a história da década de 30. Né? Não está contando a história a partir de onde ele ficou conhecido. Né? Então era uma coisa mais obscura, mais difícil de arrumar uma gravação com qualidade legal para a gente usar. Assim. Então a gente foi atrás do Ismael Silva, Ana Rosa, a Quintina ali, com as duas Neves, né? Essa música linda, assim, teve muito sucesso, mas muita gente, né? Essa gente assim não conhece. E a gente fez esse cara cantar. Ele chegou lá, não conhecia, não sabia o que ia fazer, de que maneira ia cantar, e pô, uma disponibilidade, assim, essa coisa, essa grandeza de pessoa. Né? Eu nunca mais esqueci de vocês dirigindo no estúdio. Eu tentava cantar bem, aí alguém gritava, não, imita a Bethânia. Agora a Bethânia com Marisa Monte. Aí deu isso aí. Aí no final, agora vai aí, improvisa aí. Aí que ficou maluco pra caramba e aí pronto, aí achamos. Mas então, assim, aí a gente foi uma pena que o Suzano não apareceu, cara, porque ele estava viajando no fim de semana, eu que apareci ele tocando o carrom que ele deveria estar tocando. Né? Mas, então, a gente mergulhou ali naquela época, naquela coisa assim, a música que você ouvia, né, o Madame Satã cantar, ou a música que você estaria ouvindo no bar ao lado, na rua, no apartamento ali e tal, né? As coisas da época, né? Porque realmente a gente ambientou só assim, não teve nada original, né? Não teve trilha original ali. Só uma coisa que eu acho que é importante para a gente discutir aqui, eu vou pedir para você falar sobre isso. Eu acho que um dos pontos fracos aqui de todo mundo que topa a aventura de fazer cinema no Brasil é encarar o desafio dos direitos autorais fonográficos. Né? Isso é uma barra, por isso que eu usei essa expressão ponto fraco, isso realmente às vezes embarrera uma produção. A questão de direito autoral musical aí, foi tranquilo? Isso. Às vezes tem assim, eu não costumo achar ou chamar isso de um estorvo, né? Porque é um direito, né? Um direito não é um estorvo. Né? Mas assim, tem muito conflito com o cara morreu, aí um cara da família tem direito e não quer autorizar, o outro quer mais dinheiro, o outro fala, não, poxa, o filme é lindo, libera, assim, entendeu? Então, às vezes tem problema mesmo. Mas aqui não teve nenhum, né? Eu também, essa parte do filme eu escolho a música, olha, libera esse negócio aí. E aí liberaram, ninguém falou de nenhum problema, teve? Não, ela sabe. Na verdade, uma das coisas que a gente fez foi
ter um valor no orçamento, porque a gente sabia que tinha irmãos detalhes, e tinha, enfim, né? Então, também tem a ver com isso. É caro, mas pra gente era importante. Tem uma coisa que eu queria falar sobre a questão da trilha do Sacha Martins que é muito legal, que assim, essa trilha, às vezes, ela entra como ambientação, não só como música. Ali na casa deles, por exemplo, você tem sons em volta, coisas que acontecem, músicas ou no bar, etc. Não é só uma música, ela também é um pouco o som ambiente, né? Então você tem essa lapa o tempo todo barulhenta entre a música e a conversa e a gargalhada, e eu acho que nesse sentido também a trilha tem um aspecto muito importante, assim, que ela dá uma liga, ela faz ali uma... Aqui foi bem mixado também, né? Isso aí, na mix você dá esse panorama, né? Mas é isso. A gente não tocou exatamente como se tocava na época, isso é interessante. Entendeu? E eu não tinha vontade de que isso acontecesse, e menos ainda o Suzano. Isso eu achei bacana, assim. Soa, tem a ver, é como se fizesse parte da direção de arte, assim, sabe? É uma, né, junta, né? Eu acho que o Karim, aliás, na verdade você, né, Isabel, assim, chegou lá no estúdio e começou a falar do Karim, começou a falar das coisas, do ponto de vista, aí me apresentou o Karim ver isso em 98, sei lá, né? 99, 98. Não é? Foi tipo isso. 98. Foi 98. Era só um projetinho, né? Um portfólio assim, e... O Karim era bom de portfólio, tinha sempre. No capricho, com umas figurinhas bonitas, sabe? Estranhas, né? E bonitas. E... Então, assim, a gente já... Pô, aquelas conversas com o Karim ali, parecia que o filme já estava pronto. Assim, sabe? Então, ele tem esse poder de entusiasmar, empolgar as pessoas com as ideias, né? Nada de... sem firula, não. A ideia mesmo da coisa, assim, e a vontade de querer ouvir você, né? A gente falava de Nelson Cavaquinho, né? Tem uma atmosfera, assim, em alguns momentos, assim, inclusive do filme, né? Então, assim, por isso que eu falo, parece que é uma coisa só, assim, tudo. Né? Embora eu não tenha conhecido várias pessoas da equipe, mas todos trabalhamos juntos mesmo, o resultado está ali. Né? Você evocou, acho que, entidades importantes da cultura desse país, de Mauro Silva, por exemplo. Eu queria fazer uma outra evocação que eu acho importante aqui. Por essa casa já passaram entidades muito poderosas, essa gira aqui é potente. Por aqui já passou Inês Vardá, por aqui já passou Spike Lee, por aqui passou André Vaida, passaram grandes diretores e diretores que recontaram, reconstruíram a arte de contar histórias a partir de mais desenvolvimentos. Mas tem uma pessoa que a gente sempre precisa relembrar por várias razões, uma figura que dirigiu, mas sobretudo atuou nos filmes, primeiros e tardios filmes de muita gente, chamado José Wilker. O Zé Wilker, na época que esse filme foi exibido, ele deu uma entrevista para o Jornal do Brasil que ele dizia assim: saí atônito, embasbacado, porque eu vi um Jactati brasileiro. Esse Jactati brasileiro é esse maluco que está aqui do meu lado, chamado Flávio Baurá. Ele usava essa expressão e ele passava na rua com uma cara atônita e falava para a pessoa: ele é o Jactati brasileiro. Aqui, esse filme foi exibido no Festival do Rio e todos os repórteres, entre eles eu, o que vos falo, ficávamos correndo atrás dele para ele perguntar o que achou do filme, e ele, atônito, repetia isso. Eu queria ouvir o Jactati brasileiro. Aplausos. O melhor é que eu tenho certeza que depois que esse filme foi exibido na França, as pessoas, quando virem as novas gerações de atores franceses, vão dizer assim: esse é o Flávio Baurá francês. Isso é o mais importante. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como é que é o método Karim de direção, como é que foi ser dirigido pelo Karim nesse projeto. É um ponto muito importante, porque quando eu vou começar um pouquinho antes, quando eu encontrei com o Karim, eu participava de um grupo de teatro chamado Sete, que estava à frente do projeto Antônio Pedro Vasconcelos, Antônio Pedro e Anselmo Vasconcelos. E eu fui fazer o teste, me chamaram para fazer o teste, eu lembro que estava o Karim e o Zahar, e eles olhavam o nome das personagens e falavam
brancura, eu acho que isso eu imagino, pensando, né? Imaginei com um chapéu tapeado na testa, uma roupa de linho e tal. Aí eles falavam outros nomes, até eles falavam tabu. Eu acho que ele pode fazer tabu. Imaginei terno, chapéu e tal. De repente, falei, ele deram um envelope, eu peguei o envelope, fui até o ponto de ônibus, na época não tinha carro, agora eu tenho. Aí eu cheguei no ponto de ônibus, abri o envelope, sentei, olhei assim, descrição da personagem. Travesti magra, com sobrancelhas finas. Falei, cara, eu não vou fazer isso, não tenho condições. E eu recém-chegado do Souls Ataque, acho que não ficaria legal. Na minha cabeça, de idiota. Aí fui pra casa pensando como eu vou me livrar desse personagem tão difícil de ser feito. Me ligaram no dia, Barak, tudo bem? Cara, tô com uma dor de dente, não vou conseguir, não fiz o teste. Falei, me livrei, não me queimei com a videofilmes. Passou um tempo, fiz uma viagem, desavisado, toco o telefone, atendi, alô, e alto e bom som. Oi, que bom que você melhorou, nós temos mais um teste. E aí fui me colocar no da roça e fiz o teste e passei. Durante o processo de construção de personagem, eu falei, carinha, eu tô sentindo tão assim, constrangido, não tô me sentindo envergonhado. Ele falou, como você está fazendo? Eu estou assistindo outros filmes de outros atores que construíram personagens. Ele falou, não, comece a assistir filmes sobre mulheres, com mulheres. Eu comecei a assistir Romeu e Julieta, comecei a assistir filmes com mulheres. E por isso que eu acho, modestamente, que a Tabu virou uma mulher nesse filme, né? Ela não tem interesse em ser famosa, o olhar dela é de admiração, que eu acho uma coisa linda. Nós precisamos hoje em dia um olhar de admiração, não de decepção, que está falando bastante. E era um olhar de admiração que era uma pessoa que não era competitiva, porque ela queria uma máquina cincha de pedal. E uma vida lazer. E uma vida lazer. É isso que a gente quer, tá bom. E o carinha, ele tinha uma coisa muito sensível. E na hora de falar com o ator, ele vai no ouvido do ator. Não sei se vocês perceberam que teve algum momento que ela fazia... Ele jogou no meu ouvido e falou assim, tá tudo bom, tá ótimo, mas dá uma miadinha. Esse é o carinho. Muito bom, muito bom. Eu não sei se vocês reconheceram a voz no final do filme, que é a voz do tribunal, né, que dá a sentença. É a voz do Eduardo Coutinho, realizador que naquele mesmo ano, documentarista que fez o Edifício, lançaria o Edifício Master alguns meses depois. O Madame Satã foi exibido em maio de 2002 em Cannes. Em agosto, o Coutinho lança Edifício Master no Festival de Gramado, sai de lá com o prêmio de melhor documentário. E na sequência, os dois filmes são exibidos em setembro de 2002 no Festival do Rio, nesta sala e no espaço, no Estação Net Rio, que hoje é a Estação Net Rio. E demarcando esse ano... Oi? Odeon também teve sessão no Odeon. Tinha um circuito na época que a gente hoje não tem. Mas acho que uma coisa, eu citei a coisa da voz do Coutinho, que eu acho que existe todo, como você mesmo demarcou aqui no seu miado único de estar aqui, essa coisa desse cuidado com a voz dos atores, esse cuidado com cada detalhe dos atores. Felipe, acho que a primeira coisa que eu te pergunto nessa caracterização do Renatinho aqui, o Lazinho, quando você chegou, a primeira coisa que ele falou, você está igual. E eu acho que o está igual que eu te devolvo você aparece aqui na tela e eu acho que você preservou isso na sua carreira, um vício do ponto de vista de interpretação absolutamente arrebatador para quem está na plateia. Eu acho que muita gente que viu o filme pela primeira vez se encanta pela maneira delicada como você constrói esse personagem, que é um errante daquela lá. As duas perguntas que eu te faço, eu queria te repassar a pergunta que eu fiz para o Flávio, o método Carim, como é que foi encarar esse método, que lápide é essa que você ajudou a construir aqui? Então, quando o Carim, assim, esse personagem caiu pra mim, assim, foi uma surpresa, porque eu não morava no Brasil, eu vim pro casamento da minha irmã, e eu cheguei na casa de uma amiga, e ela olhou pra mim e fez assim, peraí, aí ligou e falou assim, Zahra, já acabaram os testes do Renatinho? Aí ela, fiquei sabendo que eram ontem,
tinham sido ontem os testes. Ela falou assim, Felipe Marques está no Brasil, pergunta se ele pode fazer o teste. Aí deram 5 minutos, aí eu falei assim, pergunta se ele pode fazer o teste amanhã. Aí ainda tinha fax na época. Aí eu falei assim, manda o texto por fax, que a gente amanhã faz um teste com ele, que vai ter teste para a Lolita amanhã. Que estavam fazendo teste para a Lolita, mesmo sendo uma série, eu acho que estavam fazendo teste para a Lolita. Aí manda o teste, aí manda o texto, aí pergunta se ele decora para amanhã. Eu falei, decora. Chegou, eram 4 páginas de texto para amanhã, às 2 da tarde, às 8 horas da noite. Falei, tá, decoro. Ai, meu Deus, decoro. Vou lá fazer o teste. Então foi um teste assim que... E era essa cena final. Era essa cena final e a cena do banheiro. Era essa cena final e a cena do banheiro. Quando eu li a cena final, eu perguntei pro Karim qual era mais ou menos a onda do personagem. Porque como tinha a cena do banheiro, a cena do banheiro é uma briga, e essa cena final é uma cena dele voltando, não sei o quê. Eu perguntei qual é a onda desse personagem, Karim? Ele é gay? Primeiro eu quero saber. Entendi. Então ele é um cara que vai seduzir. Então eu fiz ele macio, eu fiz ele doce. Entendeu? Eu fiz ele sedutor. Nesse lugar doce, não nesse lugar... Entendeu? Porque ele é um bicho que vem de um outro lugar e ele quer um espaço ali na Lapa. Ele quer seduzir o cara, ele quer seduzir o Madame Satã, que é uma figura imponente ali na Lapa. Ele quer um espaço ali. Então ele não chega chegando, né? Ele é um cara esperto. Ele vai dar um truque no cara, ele vai passar a perna no cara que passa a perna no Rio de Janeiro inteiro. Então ele não pode chegar chegando, né? Ele tem que chegar de mansinho ali. Tanto que é uma das brincadeiras do Karim. Ele fala, quem é? Sou eu. Né? O Karim sempre fala, ele fala, cara, quando você me soltou, sou eu no filmar, porque aquela última cena do filme foi a primeira cena do filme, né? Que a gente fez, não foi, Lázaro? Que a gente filmou. Tanto que a gente ficou esperando as galinhas, que aquelas galinhas são estrelas, né? Lembra? São galinhas estrelas, não, são galinhas cinematográficas, né? Lembra que a gente ficou esperando, elas são presas no trânsito, não sei o quê. Demoramos a gravar a cena porque as galinhas são, tipo, chiquérrimas, eles são feitas pro cinema, não sei o quê. E aí, quando eu soltei o sou eu, o Karim falou, corta, sensacional que sou eu, é esse, não sei o quê. Eu falei, porque ele é doce, pro cara abrir a porta, né? Ele tá ali preso, ele tá ali escondido. Então eu construí, a partir da cena final, esse Renatinho mais doce. Que na verdade não é um grande filho da puta, porque ele chegou na Lapa, conheceu uma amiga da Lolita, engravidou ela, falou tudo que ela tinha e descobriu que o grande lance era ser namorado do Madame Satã. Ele é inspirado, na verdade, num namorado do Madame Satã que existiu, lembra dessa foto? Lembra que é um namorado do Madame Satã que tem uma foto que eles reproduzem a Pietá. É uma foto muito bonita. Você lembra dessa foto? Que é o namorado do Madame Satã com um óculos Ray-Ban assim, deitado no colo dele, o Madame Satã de Nossa Senhora assim, e o namorado de Jesus Cristo assim. Inspirado assim, para contar isso, eu tenho que falar. Eu fiz 5 testes para o Satã, né, uns 4 anos antes de filmar. O primeiro teste eu perdi porque me acharam muito jovem. O segundo teste, a minha filha, ainda morava na Bahia, veio para o Rio e teve problema de som. Veio a imagem, não veio o som. Aí eu fiz um outro teste que veio com som e sem imagem. Aí o seu Jorge já fazia uma dança Satã, não é, Flavinho? Já ensaiava. Acho que o seu Jorge saiu uns 2 meses, né? Não sei, Dois meses. Ensaiaram bastante. Nossa, e eu fui fazer teste para fazer a Tabu. Quando eu fiz o teste para Tabu, me acharam forte demais.
Você passou com o teste da Tabu, não foi isso? Não, eu não passei. Não, quando o Sandro saiu, você passou com o teste da Tabu, não foi isso? Não, perdi, não fiquei pra Tabu, não fiquei pra nada. O Carinho foi assistir a máquina, dormiu durante o espetáculo todo, me chamou para jantar e faltavam 3 semanas para filmar e ele me convidou para fazer. E eu achei que era uma participação. Ele falou, não, é uma Madame Satã. Eu fiquei louco. Mas foi em cima do teste da Tabu que ele foi. Isso foi. Sim, foram tantos testes que eu não tenho noção. O Isabel disse que não. Isabel, que não tem memória, disse que não. Mas aí eu tive 3 semanas somente para entrar no filme. Então não teve muito tempo de preparação. Claro que tinha uma carga de trabalho do Bando de Teatro Lodum, das aulas de dança de Zebrinha, que está ali, inclusive, do trabalho de capoeira que a gente exercia lá no bando, e que chegou e foi útil para fazer, mas assim, não teve um tempo grande de preparação. A minha preparação foi a boa recepção do elenco, que já estava fazendo o filme há muito tempo e que me acolheu. Que a verdade é essa, eu entrei morto de medo e nenhum ator, em momento nenhum, se recusou a me dar a mão. Então, eu reconheço que o trabalho do Madame Satã é muito da generosidade dos colegas de cena. Gente, plateia, primeira pergunta aí. Quem tem? Ali, sim. Você quer passar o microfone? Quer? Vai o microfone aí pra você, eu te chamo de boné. Tudo bem? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta mais direcionada para o Flávio, porque além desse filme do Madame Satã, que é um resgate dessa época, dessa Lapa, dessa boemia carioca, poucos anos depois você vai fazer O Poeta da Vila, que também já é uma outra perspectiva desse mundo boêmio, desse mundo, de certa forma, da malandragem carioca. Eu queria saber da sua perspectiva como é que é retratar de tantas formas distintas esse momento dessa cidade. Eu acho muito importante, eu fiz algumas pessoas desse período, inclusive o Ismael Silva, né, esse filme, fiz o Cartola, fiz alguns grandes homens da nossa história. Eu acho uma questão de conexão. Eu acho muito bonito alguém que nasceu há muito tempo atrás e por conta de uma atitude dele, hoje eu estou falando sobre ele, assim como o Ismael Silva. Essas conexões elas são muito importantes para que a gente entenda quem a gente é como brasileiro, né? Qual é a nossa história. Falam que a gente não tem memória, eu acho um pouco mentira. E entender como é a nossa história. Isso que está acontecendo agora é uma conexão com o passado, conosco mesmo, né? O espelho onde a gente se enxerga. E tem uma coisa tão interessante para falar exatamente sobre isso, que quando eu fiz aquela cena da Tabu, uma cena inclusive que eu ganhei de presente do Carim e do Valtinho, ele falou, o que você acha dessa cena? Ele pediu para improvisar, e que vocês viram que é a minha improvisação. E... Qual dançando? Sim, aquela dançando. Exatamente. Dança no final, quando ele exatamente. E quando ele vai na vitrola e toca, e a música vai, ele tem um vestido, aquele vestido anos 30, melindrosa, né? Então, no momento que ele vai até a vitrola, ele bate e toca, se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar, Ismael Silva. Anos depois, faço o filme Noel, Poeta da Vila, e estou fazendo quem? O Ismael Silva cantando. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Enquanto cantava, olhava para uma figurante na minha frente, lindíssima, dançando com um vestido igual. Fui até o caminhão do figurino e perguntei, por acaso aquele vestido, ela completou, é o mesmo do Madame Satã, com a mesma música. E quando estava fazendo o filme, estava ensaiando o Ismael Silva, eu machuquei meu joelho. E por conta desse machucado, eu tive que regravar nas próximas cenas, eu tive que assumir aquele machucado no pé. Aí eu coloquei uma pedrinha no pé, para não esquecer a perna, doía mesmo. E estava fazendo uma peça sobre o Grande Otelo, veio alguém que estuda a vida do Ismael e falou, que lindo que você fez.
aquela mancada que você deu. Por que você está falando isso? Ele mancava no final da vida. Então, entre o céu e a terra, muitos mistérios. Cavi está avisando aqui que só tem tempo para mais uma pergunta. Alguém da plateia aí? Ali, ela levantou a mão. É porque o pessoal do Estação mora longe e o metrô fecha daqui a pouco. Quem é que vai voltar? Poxa, ela aqui. Eu queria saber a memória da Isabel, do teste do Lázaro, que ela estava ali tentando falar, mas daí eu fiquei curiosa. Não, é só entusiasmo. Na verdade é o seguinte, essa história que o Lázaro falou, a gente fez muitos testes, tem Luiz Henrique, que era produtor de elenco, que é ator, não é produtor de elenco, mas que... Preparador também, preparador. Sim, mas ele topou apresentar pessoas que não eram necessariamente, enfim, atores já com caras conhecidos, o Carinho queria muito descobrir pessoas. E uma enfim, a gente tinha o Seu Jorge para fazer uma dança satã, que depois migrou para o Cidade de Deus. Onde eu estava. Onde Lázaro estava, enfim, e foi a mudança perfeita. O Seu Jorge ensaiou muito com a gente, chegou uma hora que eu não vou conseguir, porque o Seu Jorge não era ator. Eu fui catar ele no ballroom que tinha no Maitá, fazendo um show com Farofa Carioca, disse, tem que ser você e tal. E ele topou, mas ele falou, cara, não vou conseguir, tem enfim, complexo pra mim, beleza. A gente tinha milhões de testes e não tinha mais tempo. E eu tinha visto muitas coisas do Lázaro diferentes, desde que eu fui assistente de direção do Tieta na Bahia, eu tinha uma fascinação pelo trabalho dele e pela máquina, que em algum momento passou pela minha vida com uma possibilidade de virar longa-metragem antes de ser do João, enfim. E aí, naquele momento, na verdade, são essas... O cinema, um dia eu falei isso, por conta de uma filmagem meio aventureira, o cinema, a impressão que dá é que é feito para dar errado, mas sempre dá certo. É impressionante como dá certo. E essa coisa assim, tipo, imagina você ter uma dança satã que é o Seu Jorge, tem aquela força e aquela violência visceral de dentro para fora. Aí cai o Seu Jorge, o que você faz? Não tem milhões de atores que podem fazer esse personagem. Então você tem uma coisa da intuição e da coisa do Carinho, que é uma coisa específica, a gente começou a rever tudo que a gente tinha, e aí é uma coisa muito mais intuitiva do que esse teste ou aquele teste. É a força e a capacidade do Lázaro de ter uma amplitude no trabalho. E tinha essa coisa de uma violência visceral, que era importante do personagem. E o Lázaro se foi doce, né? Então, enfim, não foi no teste, foi uma cisma do Carinho com o Lázaro, que eu fiquei, obviamente, botando aquela lenha embaixo, que eu já adorava ele. Então, e ele me contou de uma coisa que eu não lembro, mas ele lembra que eu adorei, que era no dia que o Carinho saiu, o Carinho muito sedutor. Essas coisas que eles contam aqui é maravilhoso, porque o Carinho é de um cinismo, no bom sentido dirigente. Ele olha seríssimo e fala, faça isso. E a pessoa fala, E ele está indo por dentro, porque ele está também seduzindo, ele tem uma poder de sedução dos atores. E aí o Lázaro me contou que está saindo desse jantar, eu acho, e tal, e que deu de cara com o Seu Jorge. Você não lembra. Você não lembra. Eu não lembro. Eu tive um jantar com Carinho e depois nós fomos almoçar, eu, você e Carinho, no Museu da República, para fazer o convite oficial. Aí você, formalizado, você falou, olha, mas não conta para ninguém que o outro ator que está fazendo ainda não sabe. Então, por favor, não conta para ninguém que a gente precisa conversar com ele. Saímos do Museu da República, Seu Jorge passando. Entramos num táxi, os quatro. Eu no meio, Isabel, Carinho, Seu Jorge na frente. Pra casa da produção. Eu calado, indo pra produtora. Aí chegou na produtora, aí você falou, não, é melhor o táxi seguir com você, ele te deixa em algum lugar que a gente vai entrar. Foi isso. E aí a coisa mais bonita. Eu e Jorge, durante muitos anos, tinha uma coisa estranha na nossa relação. Até que um dia a gente se encontrou, bebemos muito, aí ele falou, foi a melhor troca pra nossa vida. E hoje
videogame na minha vida com quem eu trabalhei. Uma vez eu encontrei com ele alguns anos depois do Madame Satã, de Cidade de Deus e tudo, numa festa, de madrugada, já lá pelas tantas, ele olhou pra mim e falou: Bel, você me passou de fase no videogame. Porque realmente era muito melhor ele fazer o Cidade de Deus do que o Madame Satã. Ele insistiu, mas a gente ainda estava tentando convencer ele de ficar, porque a gente não tinha outra opção. Por isso é que ele não sabia que a gente já tinha aceitado a existência dele. Histórias, né? Boa noite, galera. Minha pergunta é direcionada para o Lázaro. Eu queria saber para você como é a questão da representatividade no audiovisual, dando por experiência minha, que eu estou trabalhando agora com Jefferson D, e é muito interessante quando eu olho para ele, assim, ele é genial, mas acima de tudo, quando eu olho para ele, eu percebo uma pessoa que é dos mesmos recortes do que eu, então assim, eu olho para ele com uma admiração muito grande, assim. E pela primeira vez eu trabalho com uma pessoa que entende um pouco o meu recorte, principalmente social e racial e tudo mais. Eu queria saber para você como é a questão da representatividade, principalmente de várias pessoas que se inspiram um pouco em você e um pouco a luta que você e o Wagner tiveram para fazer os dois filmes com eixos tematicamente que o Brasil um pouco não gosta de ver. Então essa é a minha pergunta. Enfim, sou apaixonado por esse assunto. Eu acho que o mercado, vou falar de mercado, não vou falar da demanda social não, o mercado precisa, a gente conta muita história e tem uma renovação que pode vir para o mercado se a gente permite que realmente a Câmara seja democrática e esteja na mão de mais pessoas. Ponto. Simples assim. E é uma luta constante, inclusive de descrença, e aí para encerrar com um aplauso, que é uma coisa boa que a gente gosta, né? Encerrar celebrando o cinema nacional mais uma vez com o que aconteceu com medida provisória, que é fruto disso, dessa equipe, que é a equipe, com a maioria de negros, à frente, atrás das câmeras, da história do cinema nacional, mas que ainda assim, apesar de todos os prêmios no exterior, apesar de todos os festivais, todas as boas críticas, quase estreou com 80 salas, com a descrença de que teria público para o filme. E nesse momento, eu estava ali fora, o filme completou 287 mil pessoas no cinema para assistir esse filme. A gente vai ter que terminar, o pessoal precisa ir. Lázaro, eu sei que eu vou cometer uma indelicadeza, mas não existe maneira melhor de você terminar qualquer coisa. Você vai cantar a música do filme? Não, eu vou fazer pior. Antes de fazer Madame Satã, você tem no seu currículo uma experiência que mata qualquer um de rir. Por favor, faça isso por nós. O seu almoço com Penélope Cruz na filmagem de O Sabor da Paixão. Vocês vão entender que essa história vale a pena. Essa história vale a pena. Não, assim, meu primeiro... Mentira, meu primeiro filme não. O segundo filme, que o Cinderela é o primeiro. Na verdade, não é. Você está falando de Cinderela, o meu segundo filme foi um filme chamado Woman on Top, protagonizado pelo Penélope Cruz. Sabor da Paixão, em português, protagonizado pelo Murilo do Início e Penélope Cruz. Na Bahia, todos falamos inglês, o filme é todo falado em inglês. A primeira cena do filme é uma colagem do elevador Lacerda com o Cristo Redentor, com o seguinte off: estamos na Bahia, capital da Bossa Nova. Então, vocês já imaginam o que é o filme. E eu e Wagner fazíamos, eu fazia Max e Wagner fazia Raf. Só que dois atores locais, todo mundo só chamava Raf e Max, maltratados o tempo inteiro, todas as diárias, até que teve um dia que o Penélope Cruz estava almoçando lá, né? E aí, hora do almoço, baiano, quer confraternizar, né? Receber bem a pessoa. E eu e Wagner fomos nos servir, eu falei, pô, coitada, ela tá sozinha na mesa. Fiz meu prato, sentei na frente dela com o meu melhor sorriso. Ela olhou pra mim, derrubou os talheres e levantou a mesa e foi embora. Eu não notei o que aconteceu e falei, Vaguinho, vem cá que sobrou um lugar. Só depois que eu entendi que ela na verdade não estava querendo a simpatia da Ana. A gente quer. Gente, só de pé aqui. Primeiro de tudo, acho que eu vou pedir à mesa aqui, um aplauso da mesa para vocês que tiveram a generosidade de estar com a gente até agora. Segundo, antes de vocês aplaudirem
só pro Márcio filmar, vou pedir um favor de coração. Vamos todo mundo ensaiar um Fora Bolsonaro coletivo. Todo mundo de pé, por favor. É 1, é 2, é 3. Fora!